E é importante, né, Evenilson, que as pessoas fiquem atentas, porque o quanto antes foi identificado esse abuso sexual contra essa criança, esse adolescente, essa criança ou adolescente pode ficar protegido, né? Porque enquanto não se sabe, esse agressor, o abusador, vai se sentir à vontade para continuar nesse ciclo de violência. Então, quanto antes as pessoas que estiverem ali no entorno dessa criança identificarem, melhor. E para vocês terem uma ideia, gente, de acordo com o Ministério da Saúde, somente no ano passado foram registrados 59.887 casos de violência sexual contra menores de 18 anos. Então, esse número já é muito alto, mas a gente sabe que justamente por conta do medo da criança, tem muita gente que nem fica sabendo o que é que está acontecendo. Então, a gente convidou a neuropsicóloga Natália Lima para poder falar esse passo a passo, né, para os pais, responsáveis, professores, para ajudar essa criança que está passando por essa situação. Natália, então, para começo de conversa, como é que esse adulto deve olhar para essa criança? O que é que deve ser percebido em relação à mudança de comportamento que pode ser um sinal de que ela está sendo vítima de abuso sexual? Bom dia. Bom dia a todos. Apesar de eu falar com um sorriso no rosto, esse é um tema que ele é muito sensível, que merece a atenção de todo mundo, né? E a principal característica de mudança do comportamento dessa criança, cuja na sua grande maioria das vezes o seu agressor é uma pessoa próxima, e uma vez que essa pessoa era uma pessoa próxima, essa criança hoje está buscando o afastamento dessa pessoa. Então a criança fica mais isolada, mais irritada no canto, fica reclamando de tudo, achando tudo muito ruim, fica muito irritada e evita a todo custo o contato com essa pessoa. Então, sem sombra de dúvida, esse é o maior sinal. Ela era próxima dessa pessoa, que é o que acontece na maioria das vezes, e agora ela está evitando essa pessoa. Então, isso já é um sinal de alerta para todo mundo que tem criança em casa. Se a pessoa não perceber esse comportamento em relação ao outro, né, ao possível agressor, quais são os outros comportamentos ali no dia a dia mesmo, na rotina, na escola, em casa? A criança ela fica mais assustada. A criança ela fica mais assustada e de certeza ela vai evitar o agressor, porque a principal emoção que ela tem, além da tristeza, obviamente, é o medo de passar por isso de novo. Então, com certeza, ela vai encontrar alternativas, ela pode acabar mentindo, não dizendo por quê, inventar uma desculpa, porque eu tô com dor de barriga, né, eu tô com dor de cabeça, mãe, por favor, insistir, eu posso ir com você pro trabalho. Então ela pode arrumar desculpa, mas ela vai evitar de alguma forma, porque ela tá sentindo medo, né? E como é que esse adulto pode abordar essa criança? Porque a senhora acabou de dizer que ela pode negar, né? Por medo, pode dizer assim, não está acontecendo nada, não tem nada disso. Como é que esse adulto pode conversar para tentar identificar o que é que está acontecendo? É, um dos motivos que podem levar a pessoa a negar, a criança a negar, é porque é uma característica da pessoa que está cometendo esse crime. Essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ela vai estar muito provavelmente vivendo sobre a ameaça. As pessoas não vão acreditar em você, ninguém vai achar que isso é verdade. Você é uma criança, a criança não tem voz, criança não tem vez, né? Então a pessoa também vai ficar sobre esse medo, né? Às vezes também passa aí por uma alienação, uma questão financeira, mas a maneira que deve abordar é uma maneira de acolhimento, né? Comentar com a pessoa, com a criança que percebe que ela está diferente, então chegar para essa conversa de uma forma disponível, dizendo que ela pode falar sobre qualquer assunto, que você está ali, né, que não vai fazer nenhum julgamento. E uma vez, no momento que essa criança revelar, é muito importante, né, que essa pessoa que está fazendo essa escuta, ela não questione, né, ela não precisa ficar pedindo mais detalhes, como se fosse para se sentir mais segura, ela não precisa fazer nada aí disso, porque isso deixa a pessoa como se passasse por um novo processo, né, de estar sendo vítima novamente, de ter que ficar insistindo, ter que falar detalhes, e que essa criança ou adolescente, ele seja direcionado, pode ser para uma delegacia, pode ser para uma UPA, pode ser para um EML, porque de maneira geral, sim, esses serviços eles estão capacitados e preparados para fazer essa primeira escuta.
Seria uma escuta ali única, eu imagino, né? Que a criança vai falar uma única vez. Isso, a ideia é isso, que a criança ela tenha uma única escuta. Então o judicial, inclusive, já entende dessa forma também, que tem que acelerar esse processo para dar as medidas de cuidados, né? E que a criança ela realmente seja escutada uma única vez, para não ter que ficar passando por um sofrimento novamente. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Natália Lima, neuropsicóloga.